On. A TV PT está no ar, muito bom dia, você que está aqui nos acompanhando, sempre ligadinho nas informações que o Partido dos Trabalhadores tem para você. E aí eu já queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, chamando todo mundo para começar esse debate bastante importante que vamos fazer hoje. E já peço para que vocês que estão assistindo se inscrevam no nosso canal e aperte ali naquele sininho para ser sinalizado sobre os nossos programas, as nossas conversas, os conteúdos que o Partido dos Trabalhadores vem aqui mostrar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da queda do Mandetta, não é? A semana inteira nós acompanhamos uma novela, na verdade há quase 2 semanas, uma novela mexicana entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E o desfecho aconteceu ontem, a queda do Mandetta. Até aí tem toda uma movimentação política, só que mais ainda a gente está no meio de uma crise, o coronacrise. E como é que fica a saúde do povo brasileiro diante disso aí? E aí, para a gente fazer esse bate-papo, a gente convidou aqui para participar o ex-ministro da Saúde, médico Arthur Quioro. Convidamos também o também médico e deputado federal Jorge Sola, deputado pela Bahia, e o Antônio Carlos Carvalho, ele que é advogado e consultor da Fundação Perseu Abramo. E aí a gente vai conversar, começar esse bate-papo. Olá a todos vocês, dei um oi para os nossos acompanhantes aqui deste debate. E eu já começo a conversa com o ex-ministro Arthur Quioro, que vai poder falar com uma certa propriedade como é que fica a situação do povo brasileiro com a saída de um ministro técnico diante da postura pouco responsável do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Bom dia a você, Candice, bom dia, Jorge Sola, bom dia, Antônio, Carlos, quem nos acompanha, todos os companheiros e companheiras. Olha, é terrível. Eu acho que a gente está vivendo uma situação dramática, e eu vou dizer por quê. Nós, como você bem disse, Candice, nós temos já um ministro, que já não era mais ministro da Saúde há pelo menos 11 dias, né? Então, era uma crônica anunciada, uma morte anunciada, né, a saída do ministro. Agora, a solução encontrada pelo presidente Bolsonaro consolida a postura de enorme irresponsabilidade, eu diria uma postura criminosa que ele vem adotando na resposta que o Brasil estruturou para passar por esse momento tão dramático que a humanidade, que o globo passa, que é a pandemia de Covid-19. Né? É extremamente interessante porque a polarização que ocorreu entre o Ministério da Saúde, o Mandetta, e o presidente da República foi de tal ordem, né? Foi de tanto antagonismo. O Bolsonaro introduziu um boicote, um caso surreal, né, de auto-oposição, de destruição à condução do seu próprio governo, de tal monta que ele fez com que uma parte significativa da sociedade brasileira passasse a apoiar o ministro Mandetta, ainda que são gravíssimas as falhas na condução que o próprio Mandetta e sua equipe vinham conduzindo. Se eles acertavam do ponto de vista da orientação do isolamento social mais intenso, que tem se demonstrado a única medida eficaz, né, do ponto de vista comunitário, para o enfrentamento ou para a diminuição, para o achatamento do número de casos, e os países que não adotaram essa medida pagaram um preço altíssimo, né, com milhares e milhares de óbitos que seriam evitáveis caso o isolamento tivesse sido adotado, mas a verdade é que o governo Bolsonaro e aí o ministro Mandetta junto, sua equipe junto, né, que tiveram 2 meses em relação a outros países para se preparar, não adotaram as medidas necessárias. Não dotaram o país de capacidade de realização de testes em quantidade suficiente, nem os nossos laboratórios públicos, nem a aquisição, nem o aumento da capacidade de testagem. Não distribuíram equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, poderem atuar no atendimento dos casos. Não estruturaram a ampliação da oferta de leitos hospitalares. Vejam, até hoje não existe, nós não sabemos quantos leitos foram ampliados. No site do Ministério, ontem à noite, apareceram 220 novos leitos de UTI.
né? É claro que as cidades, os municípios, os estados, as regiões trataram de operar a estruturação da rede, mas nós não sabemos, não temos a mínima noção. Então, há uma desorganização, não tiveram capacidade de garantir recursos, e aí tem tudo a ver com a própria postura do Mandetta de apoiar a emenda do teto, só que isso são águas passadas e a situação que já era ruim, né, até porque a expectativa, Candice, quem nos acompanha, é que a partir daqui a 2 semanas, 10 a 14 dias, nós vamos entrar no período mais crítico, né, de elevação do número de casos. E isso não é invenção minha, isso são os próprios dados do Ministério da Saúde, é a experiência dos demais países. Nós estamos chegando no ponto crítico em que os casos vão se elevar. E, neste momento mais dramático, o Bolsonaro consegue piorar o que já estava ruim, ao fazer a troca do comando do Ministério da Saúde, convocando um profissional de saúde que vem do mercado, que não tem nenhuma experiência em gestão pública, não conhece o Ministério da Saúde, não conhece o SUS, não sabe como é que é a dinâmica fundamental, o papel fundamental do Ministério de coordenar a resposta dos estados, dos municípios, de articular a ação para que possa, lá na ponta, isso se transformar em ações de cuidado, de vigilância, de proteção à população. Então, assim, a própria requisição de que o novo titular da pasta do Ministério da Saúde precisasse ser alguém alinhado do ponto de vista técnico e político ao Bolsonaro, ou seja, que fragilize a ação de isolamento social, que imponha a utilização de medicamentos. Quer dizer, a promessa, o primeiro discurso do ministro chega a ser patético, quer dizer, é de quem não conhece, ele propor testagem em massa, propor o desenvolvimento de pesquisa. Tudo que a gente não precisa agora é de um cientista que vai nos dar resultados lá para outubro, novembro, dezembro. O que nós precisamos é de alguém com capacidade de organizar a resposta do governo federal, envolver os estados, os municípios e a sociedade e coordenar de maneira organizada, serena, integrada, segura a resposta do Brasil nesse momento mais crítico que nós vamos entrar. Por isso que eu não queria trazer uma mensagem desesperançosa para quem está nos acompanhando. Não sei se Sola, se o Antônio compartilham essa minha visão, mas eu vejo de uma maneira muito dramática e imputo toda a responsabilidade ao presidente Bolsonaro, aos seus apoiadores, por todas as mortes desnecessárias. Vejam, não estou dizendo que nós não teríamos mortes, que nós não teríamos casos graves. A pandemia está mostrando, né, que ela tem, de fato, ela é desafiadora em todos os países do mundo, inclusive naqueles que têm sistemas de saúde mais organizados. Mas, no nosso caso, além de lidar com a pandemia, lidar com os gravíssimos efeitos sociais e econômicos, porque o Ministério conduziu a epidemia, o enfrentamento, como se o Brasil fosse um país de classe média alta. Na comunicação, nas ações, não olhou para o Brasil profundo, não olhou para as nossas periferias, a nossa população que vive em cortiços, em favelas. As nossas ações são ações de recomendação para quem bacaninha mora numa casinha estruturada de classe média, né? Então, assim, nós pagaremos um preço altíssimo. E isso tem um responsável, que se chama Bolsonaro, no qual eu acho que sem enfrentar nu e cruamente essa situação, nós não teremos sucesso. Ô, Chioro, eu te chamarei de Chioro, no intimidade. Chioro, você toca num problema que é muito grave. A gente sabia que existiriam mortes, a gente sabia que existiriam doentes, mas a subnotificação ainda é um grave problema, ou seja, o que a gente vê ainda não é a realidade. E aí, deputado Jorge Sola, diante desta situação, que o Chioro diz que não vamos tratar com pouca esperança, mas a expectativa em relação à postura desse novo ministro, como é que está sendo? Como é que o senhor avalia toda essa movimentação? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para participar com o nosso amigo Arthur Chioro, com o Antônio Carlos e com você, Candice, junto com todos que estão nos acompanhando na TVPT. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos. Isso, primeiro, eu queria deixar bem claro, que acho que já é patente, que não é uma doença qualquer, não é uma gripezinha, é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito veloz,
Eu estava ontem conversando com um colega, um hospital do interior da Bahia, o primeiro paciente internado gerou contaminação de mais de 10 profissionais de saúde. O primeiro profissional de saúde contaminado foi um assistente social que não tocou no paciente, esteve na beira do leito pegando informações. A partir desse contato, outros 3 profissionais que não viram o paciente foram contaminados. Então, isso mostra a grande capacidade de transmissão, né? Segundo aspecto, apesar de ter uma taxa de letalidade menor do que algumas outras doenças, todo mundo é susceptível. Então, a quantidade de casos leva a um absurdo número de pessoas que adoecem e o risco de óbito do ponto de vista crescimento exponencial. Os Estados Unidos ontem teve mais de 4 mil óbitos em um dia, em um único dia. Eu não sei se o senhor percebe, eles não publicam, não divulgam tanto as escalas em relação aos outros países dos Estados Unidos. Hoje é a situação pior, né, do ponto de vista do quadro nesse momento. Agora, claro, como a pandemia ela migrou entre os países, ela surgiu em momentos diferentes, né? Aquilo que Arthur comentou, o Brasil, e não são apenas as pessoas que estão avaliando do ponto de vista sanitário, político, que estão acompanhando a epidemia, que estão vendo isso. A própria equipe do Ministério da Saúde já tinha profissionais reconhecendo que o Brasil perdeu a oportunidade. Eu vou só fazer um breve retrospecto, Candice. Nós, no mês de janeiro, estávamos em recesso na Câmara de Deputados. Retornamos no início de fevereiro. No dia 12 de fevereiro, nós já estávamos com a comissão montada, da qual eu faço parte, pelo Partido dos Trabalhadores, estamos o ex-ministro Alexandre Padilha, atual deputado federal, e eu. No dia 12 de fevereiro, na segunda semana de volta do recesso, na semana antes do Carnaval, a comissão já fazia a sua primeira reunião interna e a segunda reunião fizemos com o ministro da Saúde e a sua equipe no Ministério da Saúde, 12 de fevereiro. E naquela oportunidade nós já sinalizávamos que, além de precisarmos providenciar as medidas para reduzir o contato, reduzir o risco de doença, o Ministério da Saúde precisava, com urgência, preparar estoques de equipamentos de proteção individual, porque o risco a notícia dos outros países já mostrava um grande risco de contaminação, precisavam de EPIs em quantidade preparada para dar conta. O Ministério sinalizava com um possível contrato de aluguel de equipamentos de UTI, nós batemos pesado na ocasião, lembrando, inclusive, que na época do H1N1, nós fizemos um investimento grande, o Ministério da Saúde comprou equipamentos, distribuiu com os estados, fizemos uma grande expansão de leitos de UTI naquele momento, e aí é bom lembrar que 63% dos leitos de UTI que existem hoje no Brasil pelo SUS foram abertos nos governos do PT, nos governos de Lula e Dilma. A epidemia da H1N1 deixou um legado na rede. Naquele momento, nós tivemos investimento do governo do Partido dos Trabalhadores, o Ministério da Saúde fez estoques e distribuiu com os estados de EPIs e de equipamentos. E nós avisamos, não vai ter equipamento para comprar se continuar nessa velocidade da expansão da pandemia, quanto mais alugar. E já sinalizávamos a necessidade do Ministério sentar com os estados e municípios, fazer um plano de expansão da capacidade instalada, definir as unidades de referência, mobilizar a atenção básica, que essa é outra grande falha. A linha de frente do sistema de saúde está, digamos assim, desmobilizada. Antes da posse, Bolsonaro já tinha mandado embora 18 mil médicos cubanos, não conseguiram suprir essas lacunas, e nós entramos nessa pandemia com a atenção básica desfalcada, e o que eu estava falando, mais que desfalcada, desmobilizada, porque não há um comando por parte do Ministério da Saúde definindo a estratégia, trazendo os agentes comunitários com proteção, com os EPIs, para fazer as visitas, identificarem os suspeitos respiratórios, sintomáticos respiratórios, fazerem um fluxo para esse sintomático respiratório e ir para a unidade básica de saúde já com máscara, ele ser recebido, ser acolhido, ter os cuidados e a orientação para fazer o acompanhamento ou dentro do domicílio, ou, se for um caso grave,
encaminhado para a unidade de saúde de forma adequada. Então, todas essas medidas não foram tomadas. 2 meses depois, o Brasil perdeu o tempo. E Bolsonaro conseguiu um feito, que transformou uma gestão ineficiente, uma gestão que não teve a capacidade de dotar o Brasil dos recursos necessários no tempo necessário, uma gestão que não teve a capacidade técnica e política de traçar as estratégias e ser o grande mobilizador dos diversos espaços de gestão do SUS para dar conta desse desafio, e terminou fazendo com que a maioria da população tenha até uma avaliação positiva da gestão do Mandetta, porque, obviamente, tudo é relativo, né? O contraponto era o terraplanismo epidemiológico de Bolsonaro. O contraponto era terra plana e o vírus tem que circular, tem que passear. Então, nesse contraponto, obviamente, as outras questões não foram efetivamente analisadas. E agora o novo ministro assume no cenário. O Ministério da Saúde, Candice, só veio a lançar um edital para contratar testes diagnósticos com apoio de empresas privadas na segunda-feira passada. Saiu o edital na segunda-feira, agora é dia 16, fazendo um chamamento, dando prazo até o dia 17 à noite para os testes rápidos. E o edital para a PCR saiu dia 18, quarta-feira. O ministro da Infraestrutura, segunda-feira passada, anunciou que talvez dia 21 ou 22 comecem a chegar no Brasil os primeiros aviões com as primeiras cargas de EPIs comprados. Talvez. E aí fica fácil, não é, deputado? Perdão te interromper. Fica fácil para o governo sustentar o discurso agora de que o isolamento é ineficiente, que não se precisa de isolamento, porque não mostra-se a realidade dos números. Não houve testes o suficiente para mostrar a quantidade de casos reais no Brasil, de mortes reais no Brasil, e aí as pessoas estão sendo iludidas, enganadas. Deixa eu só completar uma informação, Sola. Deixa eu só completar uma informação que o Sola fez, que é mais preocupante ainda. Porque a hora que chegarem os testes, quando chegarem e se chegarem, nós vamos ter que nos deparar com outro problema, que é a capacidade de leitura dos testes que a rede de laboratórios de saúde pública do Brasil tem. Segundo o próprio Ministério, o Sola não está exagerando, porque essas informações que ele está colocando estão contidas no próprio boletim epidemiológico do Ministério. O Brasil hoje só tem capacidade de ler 6.700 exames por dia. E precisa, segundo o próprio Ministério, ler de 30 a 50 mil. Então, nós temos um problema de chegar ao insumo. Nossa rede é toda semi-automatizada, nós não temos equipamentos automatizados para fazer a leitura de biologia molecular, e a nossa capacidade é aquém da necessária para a leitura. Não é por menos, Candice, que, por exemplo, só no estado de São Paulo, tem mais de 20 mil testes aguardando, saiu o resultado, ou seja, o teste já foi realizado e o resultado não chega. Os óbitos não são confirmados, a causa-mortes, porque não consegue fazer a leitura dos testes. Então, o cenário é o seguinte: a gestão da pandemia no Brasil é feita olhando no retrovisor, no breu, para 2, 3 semanas atrás, tá certo? E ainda com números que não traduzem o que nós estamos vivendo na realidade. Daí a dificuldade, inclusive, de responder o seguinte: qual é o momento de relaxar o isolamento? Né? Os países que estão se preparando para começar a fazer isso estão testando em massa, estão fazendo simulações na comunidade, vão poder liberar aqueles que já foram infectados, que tiveram a doença num primeiro momento. Nós estamos absolutamente no escuro. Então, esse é o pior cenário. Desculpa, só para corroborar o que você estava falando. Não, eu só vou completando aí no vácuo que você deixou. Assisti agora mais cedo uma entrevista com o secretário municipal de saúde de São Paulo. Ele deixa claro que o número de mortes pelo Covid hoje deve ser pelo menos 200% dos números oficiais. Quando ele pega os casos hoje identificados laboratorialmente, são algo em torno de 1/3 do total de óbitos com quadros clínicos compatíveis com o Covid na cidade de São Paulo. Vou dar outro número importante. Já foram afastados mais de 4 mil profissionais de enfermagem. Nossa. Nessa questão dos testes, além dos profissionais de saúde estarem desprotegidos, os profissionais de saúde eram para estar tendo testagem regular, especialmente nas unidades de referência.
porque cada um desses, como eu citei o caso daquele no início da minha intervenção, gera uma perspectiva de contaminação enorme. Então, nós não podemos prescindir de uma estratégia de proteção com EPIs e de testagem, para, inclusive, podermos ter capacidade de manter a rede funcionando. Senão, nós vamos perder profissionais da velocidade muito grande e vai comprometer ainda mais. Lembrando, inclusive, que eu estava comentando na atenção básica, a lacuna que existe. Até hoje, o Ministério da Saúde não chama os profissionais médicos formados no exterior para trabalhar através do edital do Programa Mais Médicos. Soltou semana passada um edital para contratar os cubanos que ficaram aqui, a fórceps, depois de muita briga da Câmara de Deputados. E não chamaram os demais profissionais. Nós estamos abrindo mão, Arthur, de mais de 10 mil profissionais médicos formados no exterior, que vão fazer uma diferença gigantesca, porque a população indígena, que já teve casos de óbito por Covid, está desprotegida, sem profissional médico. A periferia da grande cidade, eu estou aqui em Salvador, minha cidade, tem mais de 40 equipes de saúde da família, até agora sem médico. E a prefeitura do DEM, do mesmo partido de Mandetta, a prefeitura catando profissionais sem conseguir viabilizar. Então, nós precisamos, voltando aí, o novo ministro que entra, precisava não só não acolher as indicações do presidente da República, obviamente, como precisava dar uma virada muito grande, assumindo o Ministério a liderança na aquisição e distribuição dos kits, dos insumos, dos equipamentos, montando estratégia de organização da rede. E a Arthur comentou anteriormente aí, gente, numa situação como essa, o Ministério não sabe quantos leitos estão sendo abertos por Estado, não sabe quantos leitos estão sendo criados, não sabe qual é a possibilidade de abertura e o que é que falta de equipamentos para viabilizar. Cada Estado está trabalhando de forma isolada. Cada grande cidade, grande capital, cidade média, porte regional, estão trabalhando de forma isolada. A única ação coordenada que a gente tem hoje no país para o enfrentamento da pandemia é o Consórcio Nordeste, que montou uma equipe, inclusive, com os melhores cientistas de todas as universidades, de todos os estados do Nordeste. O Nicoledes está coordenando, junto com o Sérgio Rezende, que foi ministro, para buscar, né, alternativas de contribuição para o enfrentamento. E estão tentando fazer compras juntos, estão tentando fazer estratégias mais articuladas, mas o papel é do Ministério da Saúde. Quem tem recursos financeiros, quem tem capacidade, quem tem a responsabilidade legal de fazer isso é o Ministério da Saúde. E, repito, até o momento, é um ministério que foi omisso, irresponsável e incapaz de enfrentar um desafio desse tamanho. Então, pegando o gancho que o Sola está expondo agora da ineficiência aparente, e aparente não, é ineficiência que a gente constata do Ministério da Saúde, a queda do Mandetta, a gente entendia e defendia um pouco o Mandetta de alguma maneira, porque ele tinha um pouco de ciência na sua fala, né? Defendia o SUS na sua fala, defendia a vida na sua fala, mas a gente vê pela realidade que é tudo muito diferente, e é exatamente nesse ponto que a gente entra na questão política. A gente não pode esquecer que o cargo ali do Ministério da Saúde também é um cargo político, e aí eu falo com o Antônio Carlos Carvalho sobre essa questão, não é? Como é que fica a relação política do presidente Bolsonaro com o partido DEM, que é o partido do Mandetta, e essa relação com o Rodrigo Maia, com o Centrão? Fala para nós, Antônio. Você vê que é importante a gente ouvir os médicos, porque aparece uma leitura da realidade que a gente absolutamente não vê nos meios de comunicação. Eu acho que, inclusive, parte dessa história de que o Mandetta é um cara correto, de que a gente precisava defender, teve até gente que botou a hashtag Fica Mandetta, exatamente vem do fato de que a imprensa não, apesar de falar sobre isso o dia inteiro, a imprensa politicamente não tratou o governo, não tratou a condução do Mandetta da maneira que devia ser tratada, com a realidade dos fatos. O ministro Taishi ontem toma posse dizendo que a prioridade dele é fazer a testagem e ter informações, e trabalhar com gestão de informação, e nós estamos aqui, acabamos de perceber que é praticamente impossível que ele consiga fazer isso da noite para o dia.
Quais são as credenciais do ministro Nelson Teich para assumir o Ministério da Saúde na maior crise recente da saúde pública no país? Ele é um médico rico ligado à comunidade judaica. Desde quando são credenciais para se tornar ministro da Saúde no Brasil, ainda mais num momento de crise como esse? O discurso dele ontem mostra absolutamente que ele não conhece nada da realidade da saúde pública do Brasil. E aí, portanto, a gente fica numa situação preocupante. E aí a pergunta que fica é, por que é que fizeram a troca? O que exatamente está por trás do contexto da troca? Porque o ministro Teich não muda o discurso. Teoricamente, ele não muda o discurso do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele diz que o tratamento precisa ser científico, ele diz que o isolamento horizontal não vai acabar de uma hora para outra, ou seja, sob o ponto de vista prático daquilo que foi o núcleo central da guerra que o Bolsonaro montou contra o Mandetta, o ministro Nelson Teich foi e explicou para o presidente que não tem como fazer de forma diferente do que vinha sendo feito. E uma vez não tendo como fazer diferente, quais são as razões efetivas dessa troca? O presidente troca, tira o ministro do DEM, coloca um ministro que não se sabe exatamente quais são as relações políticas que o ministro Nelson Teich tem, tira o DEM do Ministério da Saúde, imediatamente depois de tirar o DEM, vai à CNN numa entrevista exclusiva e ataca o Rodrigo Maia, ataca a condução, diz que o Rodrigo Maia está agindo contra a República, diz que a medida de aprovação da salvação dos estados e municípios é uma medida de lesa pátria, que o Rodrigo Maia não está sendo patriota. O que é? Está querendo me derrubar? Vem com uma história absolutamente descabida de uma relação entre o presidente e o presidente da República e o presidente da Câmara. E houve momentos ali em que essa semana foi uma série de momentos inéditos na história da democracia brasileira, né? O ministro demitido, que vai à imprensa falar que está demitido, mas vai continuar ministro enquanto não formalizarem a demissão. Uma contratação, a escolha de um ministro que ninguém entendeu exatamente quais são as razões dela. E, por fim, ontem, um ataque frontal do presidente da República ao presidente da Câmara. Não tem, desculpa te interromper, Antônio, não tem nada disso de vaidade apenas, não é? É evidente que não. Esses caras lidam com isso há muitos anos. Todo mundo ali, ninguém ali está começando agora. Quantos anos tem o Rodrigo Maia de experiência na Câmara? Quantos anos tem o Bolsonaro de experiência política? Todos eles sabem o que representa dizer ao vivo que o presidente da... Ninguém ali é idiota. Tem uma coisa que o Bolsonaro pode ser muito doido e ter reações muito doidas, mas ninguém ali é novo na política. Ninguém sobrevive a 7 mandatos de deputado federal à toa. Então, o que a gente precisa... E ele sabe o que representa. Ele entende o que representa atacar o presidente da Câmara daquela forma. O que nós precisamos entender nesse momento, sob o ponto de vista político, é quais são os efetivos problemas que existem entre o DEM e essa força política que eles chamam de centrão, mais esses deputados mais ideológicos de PSL, os que saíram do PSL porque querem ficar com o Bolsonaro, essa coisa que também ninguém consegue entender. O que nós precisamos tentar compreender é qual é a efetiva correlação de forças na Câmara dos Deputados nesse momento. Porque o Bolsonaro acha que os caras vão derrubá-lo. Porque o Bolsonaro acha que existe um plano para derrubá-lo. Hoje o Estadão deu isso, a Folha deu isso. Há deputados nossos que concordam com essa mesma hipótese. Mas qual é a efetiva correlação de forças? E eu tenho aqui uma pequena hipótese que eu queria colocar em discussão. Por favor. O governo Bolsonaro troca a lógica de negociação com os partidos. Ele não negocia diretamente com os partidos para a composição do seu governo lá atrás e passa a negociar direto com os lobistas. Inclusive, vários lobistas assumiram ministérios importantes. Você tem representantes das bancadas que são substituídos por, objetivamente, os achacadores gerais da República, os achacadores históricos da República. Paulo Guedes é um lobista, um cara que defende interesses muito específicos. O Ricardo Salles é um cara que defende interesses muito específicos. O Luiz Henrique Mandetta é um cara que defende interesses muito específicos. E aí você tira a intermediação dos partidos. Isso funcionou no ano passado. O governo tem uma taxa de aprovação dos seus projetos na Câmara que é razoável. É parecida com alguns anos das gestões do PT, inclusive. A quantidade de iniciativas do governo que foram aprovadas no parlamento. Então, funcionou a estratégia.
O problema é que a intermediação política entre os governadores e os prefeitos e o governo federal continua sendo feita pelos partidos, continua sendo feita pelos parlamentares. E essa questão somada, esse gap político, somado à crise que, nesse momento, os governadores e os prefeitos precisam lidar com ela de uma forma minimamente mais responsável que o presidente da República, isso gera uma crise que, na minha opinião, pode ser a grande crise política do governo Bolsonaro. Porque os governadores e os prefeitos não vão tratar a lógica de condução de governo como o Bolsonaro trata a lógica de condução de governo. E no final das contas, ainda mais os prefeitos, que teoricamente têm eleição esse ano, no final das contas, os governadores e os prefeitos precisam prestar conta para a população. E é lá na ponta, é lá no território que a situação se complica e se coloca de uma forma grave. Você vê um dos primeiros aliados do Bolsonaro, que é o governador Caiado do estado de Goiás, que já rompeu as costas. Que já rompeu com o presidente. Antônio, posso dar uma entrada nessa história? Vamos lá. Porque nós temos feito muitas análises, inclusive no núcleo no NAP Saúde, né? E, sem dúvida nenhuma, nesses 10 dias, na verdade, um pouquinho mais, uma das coisas que também foi tirando a base de sustentação do próprio Mandetta foi o fato de que o governo federal não conseguiu fazer chegar os recursos para estados e municípios. Então, aquilo que você estava falando, que se opera na política pelos partidos, pela representação parlamentar, pelo jogo de pressão local, ainda mais nós não podemos esquecer que nós estamos num ano eleitoral, nós vamos ter eleições municipais, né? Então tem um jogo sendo jogado que é muito importante, e aí o DEM representa um papel muito importante também na possibilidade de construção de alianças com aqueles que serão, provavelmente no campo da direita, os principais adversários do próprio presidente Bolsonaro, né? Uma aliança, por exemplo, do DEM com o Dória ou com o Itzel, né, robustece uma potencial candidatura neste campo que se confrontaria. Então, tem um jogo sendo jogado. Mas eu queria chamar a atenção, assim, que às vezes me parece que o Bolsonaro consegue ser um cara muito elaborado do ponto de vista da formulação política. Eu tenho uma certa dúvida, e eu queria colocar isso em debate com vocês, se nesse momento o enfrentamento direto com o Maia que ele fez ontem, né, chamar a confusão, literalmente, o conflito, também não primeiro porque é o modus operandi dele, ele mostra isso ao longo da sua trajetória política, de que ele não trabalha na composição, na costura, na construção de sustentabilidade, na lógica usual de se fazer política num regime presidencialista com o parlamento do jeito que a gente tem. Mas ele joga o tempo inteiro no conflito. E, nesse momento, a abertura do conflito é essencial, porque ele sabe do grau de vulnerabilidade e da responsabilidade que ele terá pelo acúmulo das mortes que virão com a pandemia. É inevitável. Gente, no melhor cenário, se nós estivéssemos praticando um isolamento social muito bem feito, acima de 70%, dado aquele estudo do Imperial College, simulação que foi feita para o mundo inteiro, para todos os países, aponta que nós teremos alguma coisa em torno de 44 mil óbitos. Se for verdade esse dado que o Sola colocou, de que a projeção de que nós estamos com 200% acima, tal, nós devemos estar nesse momento com alguma coisa em torno de 5, 6 mil óbitos, provavelmente por Covid no Brasil, mas nós estamos distante de chegar no 44 mil. Então, me parece que nós temos uma manobra diversionista. Quer dizer, nesse momento, botar fogo no circo também é tirar o foco do novo ministro, da saída do Mandetta, chamar o pau para um outro cenário, né, e fazer uma manobra de desviar. E eu queria só voltar a uma primeira parte da tua questão que você fez para o Antônio, Candice, que diz respeito à história do jaleco, né? Eu não vejo o novo ministro de jaleco, mas o jaleco nunca caiu bem no corpito do Mandetta, né? Vamos lembrar. Era um pouco cá para nós, né? Era um pouco de forçação de barra. A gente até está cobrando que ele continue com o jaleco do SUS, como ele fez durante todo esse tempo. A fantasia ficou bem, mas ele não é uniforme, não está na pele, não é constitutivo, né? Quem milita 32 anos na defesa do SUS sabe de que lado que o Mandetta teve o tempo todo. Sabe, por exemplo, que ele, no DEM, foi o cara que mais batalhou na Câmara dos Deputados para destruir o Mais Médicos, junto com o padrinho dele, o Caiado, no Senado. Sabe que ele foi um ardoroso defensor da emenda do teto. Sabe que ele foi um ministro que ficou de boca calada durante 1 ano e 3 meses que ele ficou no cargo, né?
e não peitou o Guedes, não peitou o Bolsonaro, e é por isso que a resposta brasileira atrasou, que ele não teve capacidade, porque, no fundo, ele passou o tempo inteiro dizendo que o problema do SUS não era falta de recurso, era falta de gestão. E ele mostrou que, apesar do discurso de ciência, planejamento, foco, que é muito provavelmente o que o novo ministro virá também, até porque agora virou um mantra, então ele não pode descolar do discurso, mas, no fundo, o que a gente precisa entender é que as políticas públicas, vejam, a da saúde, a do auxílio emergencial, aquelas que são voltadas à proteção do pequeno e médio produtor, todas. O reforço de recursos para os estados que vão estar na linha de frente, estados e municípios que vão estar na linha de frente dessa loucura. Exatamente. Elas estão submetidas à lógica fiscal do ajuste, à proposta da política econômica de Guedes e de Bolsonaro. E aí, né, eu acho que a gente pode também entender que, para além da disputa política, além do cenário de 2022, tem confluência entre aquilo que o DEM, que o Centrão, que o Bolsonaro defende, que é um apoio quase que fechado. Ainda que nesse momento da pandemia, né, tenham divergências concretas, mas elas acabarão tão logo a gente saia do enfrentamento e haverá convergência do ponto de vista político e econômico. Então, eu não consigo ver, né, o circo pegar fogo ao ponto de se esgarçar as relações. Solas, você está ouvindo? Agora sim. Eu estava perguntando, eu vou fazer a pergunta para o senhor e para o Antônio. Bem aqui. Tá. Bem aqui. Parece meu áudio que estava gravado. Fechado, então. Então nos responde. Mas, então, eu acho que essa semana, a pauta da Câmara de Deputados, ela desnuda o papel do Rodrigo Maia e a relação dele com as agendas do país, né? Ele está lá para garantir a chamada pauta do mercado, garantir a continuidade do que vem sendo feito desde que tiraram a presidenta Dilma. Isso não é da agora do governo Bolsonaro, o governo Temer, e aprofunda no governo Bolsonaro, e graças a Rodrigo Maia, essa pauta vem conseguindo se viabilizar. Não esqueçamos que ele é o principal protagonista que tem garantido a articulação política necessária na Câmara e no Senado para viabilizar a aprovação de todas essas pautas. Essa semana, em plena pandemia, aprovou mais uma destruição de direitos trabalhistas, a tal da carteira verde e amarela, a carteira do escravo. Eles fizeram de tudo, atropelaram, passaram o rolo compressor. Nós tínhamos feito um acordo na Câmara de Deputados que a votação remota se daria à distância para as pautas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Aí ele, primeiro, em vez de quebrar a emenda constitucional 95, Arthur, em vez de acabar com o limite de teto dos gastos na saúde, na ciência social, nas diversas áreas, o que eles fizeram? Fizeram um orçamento à parte, o chamado orçamento de guerra. Isso, com o discurso que é para facilitar os gastos do governo para enfrentar a pandemia, na verdade, tem o outro lado da moeda, que é não quebrar a estrutura que foi montada, a forma como a política econômica foi sendo conduzida e como ela está inscrita na Constituição. Porque quando botar na Constituição a emenda 95, é porque lá, aquela parte que tem saúde é direito de todo dever do Estado, agora você tem que ler assim: saúde é direito de todo dever do Estado, desde que não gaste mais do que gastou no ano anterior. Então, como eles têm que extrapolar o gasto esse ano para enfrentar a pandemia, fizeram um orçamento à parte. E toda a construção do Estado neoliberal, do Estado mínimo, do corte de recursos, da viabilização das condições para aumentar cada vez mais o lucro do rentismo, está garantido. E a destruição dos direitos continua. Continua, e essa semana eles ganharam mais um round
com mais uma grande carga de destruição de direitos trabalhistas num momento como esse, onde, de um lado, você discute liberar recursos financeiros para a população que está desempregada, para o vendedor ambulante que está sem poder trabalhar. Isso graças a uma proposta do Partido dos Trabalhadores, que defendemos o seguro emergencial. Nós apresentamos uma proposta de um salário mínimo. A primeira proposta do governo era a suspensão de contratos sem remuneração por 4 meses. Lembram disso? Lembro. A medida provisória que eles apresentaram foi tão destroçada politicamente que aí eles sinalizaram com um recurso de R$200 por mês. E depois de muita queda de braço, nós conseguimos aprovar um limite de R$1.200 por família, R$600 por cada pessoa com mais de 18 anos que atenda esses requisitos. Então, todas essas medidas, de um lado, são tomadas para proteger o emprego. Agora tem a outra medida para gerar um crédito para as pequenas e médias empresas para tentar garantir a folha salarial e parte do seguro-desemprego cobrir parte dessa folha. Por outro lado, eles vão e aprovam um novo mecanismo de contratação dos trabalhadores que vai gerar mais subemprego e vai gerar perda de postos de trabalho formais, já que eles estão legalizando, além do trabalho intermitente, agora legalizaram também uma outra forma de subemprego em nosso país. Então, essa pauta que gerou o golpe, essa é a pauta que gerou as ações para afastar o presidente Lula da campanha eleitoral, essa pauta que mobiliza a elite econômica desse país, mobilizou para eleger Bolsonaro e mobiliza para mantê-lo. É bom lembrar, inclusive, essa medida que foi aprovada, 936, aprovada não, a medida que foi... que está no Senado hoje, não é? Está publicada pelo governo, mas está vigente. É bom lembrar, como é medida provisória, ela entra em vigência... Já entra em vigência imediatamente. Imediatamente, mesmo antes de ser aprovado ou não pelo Congresso. Sabe quem foi a primeira empresa a utilizar essa medida 936? Algum de vocês sabem? A Van, não foi? A Van, o famoso velho da Van, suspendeu o contrato de 11 mil funcionários, 50% do quadro dos funcionários da Van estão com seus contratos suspensos, gasta a medida provisória 936 por 60 dias. E ele disse, né, que a empresa dele está muito aliada com o presidente da República. Então, mostra claro os interesses, o jogo político e a articulação da elite econômica com as agendas que Rodrigo Maia tem se empenhado arduamente para viabilizar. Essa semana ele negociou a aprovação do apoio aos estados e municípios, de um lado, com a aprovação da perda de direitos trabalhistas, do outro lado. Do outro. Antônio, você queria falar? Queria, não, eu acho que a gente precisa lembrar que eu concordo com o que o Arthur disse, que a gente não pode tratar o Bolsonaro nem como gênio que tem algum grande plano por trás e também nem como um completo idiota. Ele passou... O que a gente não pode na política é esperar que as pessoas tenham um comportamento diferente daquilo que elas historicamente fizeram. Bolsonaro passou 28 anos como deputado falando besteira e criando confusão e criando briga e sendo polêmico. É evidente que, como presidente da República, ele ia fazer a mesma coisa. Só que é preciso que se diga que essa lógica de funcionamento da cabeça dele é funcional para o mercado. Ela é funcional para os interesses de desmonte do Estado. Na medida em que mantém uma ideia e uma aura na população que a crise é permanente, que a crise não se supera, ela não passa nunca, porque a política está contra ele, está todo mundo contra ele, ele sinaliza para uma base ideológica que é uma base apaixonada em níveis muito parecidos com os níveis do fascismo, que se apaixona por ele, vai defender, inclusive, a justificativa de que este momento de crise demanda esforços mais corajosos e, portanto, medidas absolutamente mais graves e nefastas para a população brasileira, como as medidas que foram aprovadas no governo. Qual era o sentido de aprovar a MP da carteira verde e amarela nesse contexto? Qual que era a razão de fazer isso? No que a medida da carteira verde e amarela contribui para o combate à pandemia? Absolutamente nada. O próprio Rodrigo Maia disse isso ontem em entrevista à CNN. O que nós precisamos identificar é que Rodrigo Maia
entregando flores para o presidente da República, como ele mesmo disse ontem, e Bolsonaro entregando pedras para a Câmara dos Deputados, como o próprio Rodrigo Maia disse ontem, ambos são extremamente funcionais para os interesses do desmonte do Estado. O que eles não esperavam era uma crise real. Era a morte de pessoas, era um momento de caos social efetivo que se avizinha. Nós não temos uma solução para a economia, nós não temos uma solução para a crise, porque aí tá, os médicos que falaram aqui disseram que não tem condição de fazer a testagem. O único jeito de sair é se você souber quais são as efetivas condições de imunização coletiva e de imunização individual para que você consiga flexibilizar as medidas de isolamento. O Brasil não tem uma saída para a crise da saúde, não tem uma saída para a crise da economia, e aí nós, enquanto oposição, precisamos ter um papel muito claro. Nós precisamos apresentar uma agenda à nação e dizer, olha, fazer isso que nós estamos fazendo aqui de forma repetida, de forma reiterada, como o presidente Lula tem dito para a gente fazer, porque nós precisamos dizer às pessoas, esta crise, neste formato de solução que eles estão apresentando, não tem saída. Nós não queremos esperar as pilhas de mortos, as fotos e as imagens terríveis que já existem no Brasil. Nós não queremos esperar para isso acontecer e por isso a gente segue tentando contribuir com o país. Mas é preciso que se diga, toda esta cena, toda esta criação desse ambiente de crise, agora é de fato uma crise. É de fato uma crise grave, da qual o governo não tem uma alternativa para sair. A economia vai ter muita dificuldade, nós vamos entrar numa das maiores recessões desde antes do Plano Real. Nós vamos ter uma crise, o sistema de saúde vai, em certa medida, colapsar, já existem cidades que estão colapsando. Manaus, por exemplo, foi, acho que a primeira capital a anunciar que o sistema de saúde está colapsado. E o que nós vamos precisar entender é até quando vai ser possível sustentar essa narrativa e essa cena política que está montada e essa cena que é extremamente funcional aos interesses do mercado. Eu, sinceramente, acho que o mercado pode dar um passo para trás. E neste momento que o mercado der o passo para trás, pode ser que a situação política, a conjuntura política como um todo mude. É um governo que atende aos mesmos interesses que a maioria do Congresso Nacional. E nós precisamos ter isso em mente, porque a política não acabou, as crises não são as crises não são tão reais quanto parecem ser, as crises da política não são tão reais quanto elas parecem ser, mas efetivamente as pessoas estão morrendo, as periferias vão encontrar uma dificuldade enorme de sobrevivência, tanto do seu ponto de vista econômico quanto do seu ponto de vista da saúde pública, e nós estamos no momento em que o barco está afundando, e eu acho que o cenário, os nossos ouvintes, os nossos espectadores precisam ter essa realidade de que o cenário não é bom para o próximo período no Brasil e, portanto, nós precisamos de muita força política e de tentar aí dar força para os nossos parlamentares que estão na trincheira e fazer alguma coisa para alterar um pouco esse contexto que é muito grave. Bom, nosso bate-papo está maravilhoso, as pessoas estão interagindo bastante, mas o que é mais importante que a gente está fazendo neste momento, com a queda do Mandetta, é trazer a conscientização da população. E é exatamente por isso que eu quero perguntar a cada um de vocês que mensagem vocês deixam para quem está nos assistindo, para que pense um pouco, para que a gente não seja enganado e ainda assim acredite no discurso fácil e se deixe enganar. Fica à vontade, vocês, cada um, nas suas despedidas, nas suas considerações finais, trazer essa reflexão e essa orientação para quem nos assiste. Bom, se eu pudesse deixar uma mensagem em síntese, né, ela seria fora Bolsonaro. Boa, mas é uma boa mensagem. Para fora e você fica em casa, né? Eu acho que, assim, estou agora falando sério, nós estamos vivendo, como eu disse no início da minha intervenção, um momento extremamente crítico. Ele exige nossa capacidade de análise política, mas de intervenção, né? Eu acho que o Antônio foi muito feliz quando ele disse que nós precisamos respaldar a atuação das nossas bancadas no Congresso. Eu acho que a gente precisa esclarecer, tem uma parte da esquerda mesmo, né, que claudica entre entender o que está acontecendo, né? Essa disputa, essa polarização que se deu em âmbito do Ministério, ela é em um ponto específico,
na questão do isolamento, ela, num segundo ponto, que é mais ainda menos significante, que é a questão de se a cloroquina é ou não é a solução panaceia para todos os problemas, mas, em síntese, né, nós estamos vivendo os efeitos, como eu disse, de ter que lidar com os desafios da pandemia, com os desafios sociais e econômicos gravíssimos, para os quais nós temos apresentado proposta, mas o governo não tem as implementado, quer dizer, até porque nós discutimos fundamentalmente qual é a lógica que está por trás, inclusive, da rejeição ou da implementação parcial, frágil, atrasada de boa parte dessas propostas, e nós temos uma crise política estabelecida, né, que eu acho que ela precisa ter maior densidade do ponto de vista de compreensão da população brasileira, aumentar o grau de mobilização, né, e eu particularmente acredito, e aí eu quero dizer isso de uma maneira muito séria, ao mesmo tempo que nesse momento é fundamental a gente ficar em casa, né, é fundamental também lutar o afastamento do Bolsonaro. Jorge Sola. Então, eu quero primeiro reforçar, obviamente, a necessidade de ampliarmos as medidas de isolamento para a redução da contaminação, desejar saúde a todos que estão nos acompanhando. E nós temos, né, acho que toda a crise deixa a gente também aprender algumas lições. E eu acho que a população brasileira vai sair dessa crise com um aprendizado muito importante, que é a necessidade de preservarmos, cuidarmos, financiarmos de forma adequada o Sistema Único de Saúde. O Brasil conseguiu um feito, ser o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público universal constitucionalmente estabelecido, que ampliou de forma gigantesca, que tem uma capilaridade fenomenal, que cresceu enormemente nos governos de Lula e Dilma. Nós tivemos mais de 80% de aumento no financiamento federal da saúde, aumento real, fora a inflação, nesse período, e tivemos a capacidade de montar, né, uma rede extremamente robusta, que vem sofrendo nos últimos anos com a perda de recursos. Eu fico sempre me perguntando o sofrimento dessa elite econômica. Os caras fizeram tanto, Candice, lutaram tanto para tirar a presidenta Dilma, derrubar a presidenta contra que não havia nenhuma denúncia de corrupção, lutaram tanto e conseguiram impedir a candidatura do presidente Lula, botaram esse insano na presidência da República. Agora chega um vírus de forma inesperada e dá um cavalo de pau e faz com que o governo tenha que novamente gastar dinheiro com pobre, tenha que novamente tirar dinheiro dos impostos para botar na mesa das pessoas, tenha que novamente tirar dinheiro que iria para pagar o rentismo, para botar mais financiamento na saúde. Então, a população brasileira acho que vai aprender que essa campanha que eles fizeram tanto, gastaram tanto, trabalharam tanto para dizer que servidor público é parasita, para dizer que servidor público mama nas tetas do Estado, para destruir a aceitação da população das políticas mais importantes, e agora a população está vendo, né? O servidor público na saúde, na segurança, em todas as áreas, estão na linha de frente da defesa da vida, da garantia das condições de permanência das pessoas em isolamento para preservar os serviços essenciais. Então, esse acho que é um aprendizado importante. Nós não podemos abrir mão do SUS, nós temos que cuidar do SUS, financiar bem o SUS, não podemos abrir mão de ter um Estado com a capacidade de dar resposta à necessidade da maioria da população, não podemos entrar, né, nesse canto de sereia do Estado mínimo da destruição das políticas públicas, que é o que eles têm feito nos últimos 4 anos. Destruíram os direitos dos trabalhadores, destruíram os direitos previdenciários, destruíram o financiamento das políticas públicas e atacaram de forma feroz o patrimônio público desse país. Mas vamos sair dessa crise e, com certeza, vamos construir novamente um país voltado para a maioria da nossa população. Exatamente, uma grande lição. Antônio? Bom, primeiro agradecendo a TVPT, agradecendo aí a oportunidade de compartilhar isso com você, Candice, com o deputado Jorge Sola e com o Arthur Quioro. Nós estamos perto de completar 4 anos do processo de impeachment da presidenta Dilma. Eu acho que hoje, Antônio, você lembrou bem. Hoje. Eu acho que foi hoje. Essa data a gente não quer lembrar mesmo, né? Não, a gente esquece. Só estou fazendo a pontuação. Nós estamos, nesse tempo todo, dizendo tudo que vai dar errado no país. E, infelizmente, a gente esteve sempre certo.
A gente disse que o impeachment era um golpe que tinha um interesse muito específico, ficou claro o que foi o Temer para o país. A gente dizia que a eleição do Bolsonaro era um erro gravíssimo, ficou claro o que significa a eleição do Bolsonaro para o país. E a gente sempre disse que quem ia pagar caríssimo por isso era o povo pobre trabalhador desse país, e é quem está pagando caro pelo que está acontecendo no país. Faz 4 anos que nós estamos dizendo ao povo brasileiro o que vai dar errado. E faz 4 anos que nós estamos certos dizendo o que vai dar errado. Só que nós precisamos também dizer o que vai dar certo. Esse país só conseguiu movimentar e mudar a sua realidade quando a força do povo tomou conta do governo, quando a força do povo tomou conta dos rumos do Estado brasileiro. E nós precisamos continuar apostando nisso, numa solução que venha do povo. O povo é solução, o presidente Lula fala isso sempre. O povo é solução para tudo que está acontecendo. Não é a causa, não é a crise. Os pobres não são o problema desse país. Os pobres são a solução, porque no momento em que eles deixarem de ser pobres, esse país passa a ser grande da maneira que ele merece ser. E eu queria terminar aqui de uma forma pouco diferente do protocolo. Ontem, o Baiana System lançou um álbum chamado O Futuro Não Demora. Seus conterrâneos, deputado, lançaram um álbum, uma releitura do álbum chamado O Futuro Não Demora. E o quanto é importante esse recado, de dizer que o futuro não demora, que a gente não pode perder esperança, a gente não pode perder a esperança de sonhar, de como está difícil ficar em casa, de como está difícil esse isolamento, mas entender que só a nossa esperança de uma sociedade melhor, de um país melhor, é o que vai nos tirar dessa história. Muito obrigado, gente. Olha, eu que agradeço a todos vocês, senhores, agradeço a você que esteve conosco o tempo inteiro neste bate-papo, neste debate muito importante. Quero relembrar a vocês que, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Além disso, aperta lá aquele sininho para que você seja notificado sobre os nossos programas, sobre os nossos conteúdos e participe com a gente dessa construção, dessa corrente do bem. E não esqueça de curtir, compartilhar, falar para os amigos, estender todo esse debate à sua família, que isso faz bem, é uma corrente do bem do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada pela companhia, até a próxima. Beijo, gente, tchau.